Fala, meus amigos, olá para todos vocês. Venho aqui fazer mais um vídeo. Tem muito tempo que eu não faço um vídeo aqui pro canal, mas eu falei assim, vou fazer um vídeo porque ontem eu fiquei matutando sobre esse assunto, fiquei pensando, velho, que loucura que tá acontecendo com o mundo agora, né? Quem diria que eu ia pensar que eu estava vivendo esse tipo de mundo há 10 anos, há 10 meses atrás, né? Não 10 anos. Há 10 meses atrás, 11 meses atrás, há um ano atrás. Assim, hoje a gente vê no Brasil uma briga por causa do fiscal muito grande, e aí o governo federal se diz ter responsabilidade fiscal e aumenta o dispêndio do governo todo mês, e todo mês tentar passar uma taxa a mais, passar um ajuste a mais para tentar ajustar as contas, mas as contas não estão fechando e o Senado e o Congresso não vai aprovar as medidas que o governo federal estão fazendo. Mas mesmo assim, mesmo com tudo isso, o dólar esse ano cai 12%, o dólar esse ano está caindo 12%, saiu de uma bandeira de 6,20 para uma bandeira de 5,45, que é o que estava sendo negociado no último pregão. Muito por causa do governo estadunidense, né? O que acaba favorecendo o governo brasileiro, assim, em vários aspectos. E aí fica a pergunta, o que está acontecendo nos Estados Unidos? Quando eu olho para os Estados Unidos hoje, a gente vê que os juros americanos já é um juros que, para o mundo, é um juros considerado alto. Você pensar que a moeda que rege o mundo está negociando com juros nesse patamar, 4,5%, com uma bandeira aí, né? 4,5%, 4,25% a 4,75%. Isso aí, os juros base dos Estados Unidos. Aí o presidente Trump acaba aprovando uma lei, né? Através de muita pressão no Congresso, o Big Beautiful Bill, para aumentar ainda mais o dispêndio público. Ele alega que vai diminuir, mas todo mundo sabe que matematicamente não tem como esse dispêndio diminuir, o que gera de inflação, por consequência, não está nem entrando na ponta da caneta aqui. É mais o fato dele ter, nós vamos ter que gastar, vamos cortar 25% do Medical Assist, vamos cortar mais 25% de moradia, e aí vai mais algumas contas, só que na hora que você soma isso tudo, tá cortando tipo 50, e aí o que ele imputa de jogar para mais, vai para mais de 7, né? Corta 50 e vai para e gasta mais 350. Isso daí não tem como ser corte, né? Uma dívida americana que já tá no talo, e aí as pessoas, o governo, né, o Fed tenta controlar essa dívida através dos juros, pagando bem para quem compra bonde, para quem compra título de dívida pública americana, mas o mercado não reage bem a essa situação. E aí fica o que eu tava na cabeça, assim, meu interrogatório, de um lado a gente vê um governo de esquerda no Brasil que rege mal, que governa mal, que não consegue dialogar com a população, nem com a própria Câmara, com o próprio Senado. E aí a gente vê o STF jogando a bola de volta com o governo, que o governo foi reprovado no Senado, foi reprovado na Câmara. O governo, através do Procurador-Geral da República, tentou jogar para o STF jogou a bola de volta para o governo e falou: vocês que resolvam isso aí, vocês ficam pretos, vocês que se resolvam por lá. E aqui no governo americano a gente vê um governo, e no Brasil, isso sendo um governo de esquerda, né? Um governo de esquerda, e falar: a gente joga para a população. Eu não quero nem entrar no ponto de que taxação de IOF, isso não é a favor da população em momento nenhum. O próprio ministro da Economia do país falou que isso ia ser para taxar só os mais ricos, porque só os mais ricos compravam em dólar e viajavam para fora. A gente sabe muito bem que o Brasil tem uma economia que é terciária, quartiária, é um país de serviço e manufatura. O que a gente exporta é soja, café, laranja. A gente não fica minério, né? A gente não fica exportando fogão, a gente não exporta geladeira, a gente não exporta micro-ondas. Isso tudo a gente compra, e compra de fora, negociando em dólar. E o comprador paga a taxação do IOF, né? Paga o comprador
gasta no câmbio, né? O comprador gasta no câmbio. E aí tá bom para o comprador agora, porque o dólar caiu 12% no ano, mas você vai taxar aí, mas isso, o câmbio é variável, e aí mercadoria também é variável. Aí a dona de casa que compra o micro-ondas da China, fora todas as taxas de importação que se paga normalmente, agora ela vai ter que pagar 3,5% a mais. Eu fico assim me perguntando como é que isso é bom pro pobre, né? Eu não sei como isso é bom pro pobre, como isso vai ajudar para a dona Maria, ela pagar 3,5% a mais na geladeira que ela quer comprar, no fogão que ela quer comprar. Eu não consigo entender. Mas o governo federal tenta jogar essa bola aí. Acho que a população não cai mais nessa ideia, né? E aí, mas só quem é rico que compra de fora. Não, não é. O da China custa 100, o da Europa custa 300 e o dos Estados Unidos custa 1.000. O comprador o negociante compra da China, compra da Europa e compra dos Estados Unidos. O comprador final vai comprar do distribuidor brasileiro. E aí esse valor vai ser repassado. Tanto o de 100 vai ser repassado com 3,5% a mais, o de 300 da Europa vai ser repassado com 3,5% a mais, e o de 1.000 dos Estados Unidos vai ser repassado com 3,5% a mais. Isso aí, assim, não é out of question. You cannot question that, you know? Você não pode questionar isso. Isso aí vai acontecer e não importa. Mas aí a gente vê do outro lado do mundo, os Estados Unidos, que tenta fazer uma pressão também, assim como o governo brasileiro, para baixar os juros da marra. Os juros que não vai ser baixado porque o governo entende que o governo não, o Federal Reserve entende que não tem como a gente baixar os juros. Os números de inflação não chegaram no ponto que a gente esperava. Se baixar demais, a taxa de desemprego não tá como a gente esperava. A gente vai gerar uma inflação como consequência. Fora o dispêndio do gasto público do governo de uma dívida que já é impagável. Mas a dívida já é impagável, então os juros têm que diminuir porque a dívida já é impagável. Então os governantes hoje eles tentam reverter a situação, né? Isso para mim é você tentar jogar do modo contrário. Eu tô te devendo muito, então agora os juros que você tem que emprestar para mim tem que ser menor. Não, os juros tem que ser maior porque você se provou um mau pagador, né? Você se provou um pagador que não cumpre com a sua promessa. Então, como que eu vou te cobrar menos juros? Não tem como, essa lógica não funciona. Isso, assim, é para o Brasil, é para os Estados Unidos, é para todo mundo. Os Estados Unidos também estão nesse boa agora, né? Por forçar essa pressão de queda de juros. Não tem como você baixar os juros dos Estados Unidos porque, os Estados Unidos não tem uma governabilidade, uma segurança grande, né? Então o juros está certo, está no patamar que está, 4,5%. Mas o juros é muito alto. Sim, é muito alto, mas o que poderá se fazer, né? E aí fica o questionamento para os meus amigos, porque eu me pergunto, eu não sei para qual lado o mercado vai, né? Para onde o mercado vai? Qual será o futuro do câmbio? Qual será o futuro do dólar? Não só do câmbio, mas do dólar pelo próprio dólar, né? Mercado interno americano. Como vai responder a tudo isso? É uma pergunta muito difícil de ser respondida porque o dispêndio do gasto do governo está muito maior do que deveria ser. Não se aparenta querer abaixar mais a dívida. O Trump foi eleito como um presidente mais à direita, mais austero aos gastos, mais conservador com relação aos gastos, mais uma pessoa que presumia se cortar mais do que gastar mais, e entrou e está fazendo justamente tudo ao contrário. Tá aumentando os gastos, vai gastar mais, está querendo forçar uma queda dos juros para gastar mais, e isso não vai acontecer. Não é as coisas não funcionam do jeito que ele quer, embora ele haja como um pequeno ditador. E no Brasil também é a mesma coisa, né? Querem forçar a queda dos juros automático, que tem que baixar, mas o gasto do governo continua no talo, continua tentando imputar impostos e taxas extras para tentar pagar um pouco do rombo fiscal, mas não tem esse controle da casa, né? Tanto lá quanto no Brasil. A vantagem do Brasil que o Brasil leva é que o mundo está correndo do dólar, o dólar está caindo frente a tudo esse ano, está uma maravilha para o resto do planeta, que quem paga conta em dólar tá muito mais fácil você paga, né? Depois que converte. Mas ao mesmo tempo é extremamente perigoso, não só para os Estados Unidos, como para o Brasil e para o mundo, porque todo mundo está endividado em dólar, e aí você tem mais moeda própria, você tem mais dívida, como o Japão, e aí
fica essa balança, essa faca de dois gumes. Bom, comentem aí o que vocês estão achando, o que vocês pensam sobre esse assunto. Um abraço para todos vocês, meus amigos, e fiquem com Deus.